e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Pode sentar em nome de Jesus? Deus, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor, por falar conosco nesta noite. Toma o primeiro lugar neste culto, Senhor, e fica conosco em nome de Jesus. Irmãos, alguns de nós conhecemos esse texto e sabemos aqui que vai falar sobre a vida de Davi. Quando nós começamos a ler esse texto, a gente vai ver que fala sobre Davi, o título é sobre Davi, sobre a unção de Davi, mas a primeira palavra de Deus, a primeira frase de Deus: então disse o Senhor a Samuel, até quando terá dó de Saul? Para nós entendermos esse contexto bíblico aqui, eu quero voltar um pouquinho para os irmãos entenderem, porque na realidade eu quero falar sobre batalha aqui. Nós tivemos algumas campanhas aqui, todas as nossas campanhas, né, são bem trabalhosas, são bem de batalha, e o título da minha mensagem é: o Senhor te escolheu para estar na batalha. O Senhor te chamou para estar na batalha. Você consegue repetir isso para a pessoa que está ao teu lado? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala o nome dela. Olha para alguém aí e fala o nome assim: Andréia, Joyce, missionária. O Senhor te escolheu para estar na batalha. Aleluia. Quando nós ouvimos esta palavra e recebemos esta palavra, a gente consegue entender que todos nós temos um chamado do Senhor. Ninguém veio ao mundo por acaso. A Bíblia vai dizer, como o evangelista Lucas disse, que o Senhor chamou Jeremias desde o ventre da sua mãe. Mas quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós vamos entender que nós fomos formados nele. Antes da fundação do mundo, o Senhor me escolheu. Aleluia. Isso já era para você ter dado glória a Deus e um aleluia. Aleluia. O aleluia. O que isso quer dizer, Robson? Quer dizer que não adianta eu andar para a esquerda, para a direita, tentar me desviar daquilo que o Senhor me chamou. Ele vai cumprir tudo que prometeu na minha vida. Aleluia. Por que, Robson, você está falando isso? Porque muitas das vezes o que acontece conosco, ainda mais agora, no século 21, no ano de 2023, eu quero exercer o meu chamado, eu quero exercer aquilo que Deus tem sobre a minha vida, mas o que vem? O mar se levanta, o vento começa a soprar, tudo vai dizer não, tudo vai dizer ao contrário daquilo que Deus me chamou para fazer. Quando Deus tem algo sobre a vida de alguém, quando Deus tem algo sobre a vida de uma pessoa, Deus vai falar para alguém: Tatiana, vou eu te fazer uma mulher usada. Irmã Camille, vou eu te fazer uma mulher Priscila, vou eu te tornar uma pastora. Aleluia. Irmão Robson, vou eu te tornar um pastor. Aí nós começamos a olhar para a nossa trajetória, para aquilo que nós vivemos atualmente, e isso é totalmente ao contrário. Mas, presbítero Auxilei, isso é um problema para nós? Não. Às vezes pode até ser para nós, mas para Deus não é. Porque nós acabamos de ler aqui a história de Davi. Davi era o menor da sua casa. Segundo os historiadores, Davi tinha no máximo 15 anos de idade. Porque naquela época, os filhos eram obrigados a se inscrever, a se alistar para o exército com 18 anos. E só 3 dos filhos de Jessé estavam na batalha. Quando nós vamos olhar esse texto aqui, nós vamos ver que o povo de Israel vivia em um período. Eu já preguei isso aqui em relação a Samuel, a vida de Samuel, que foi o único profeta, sacerdote, juiz. Samuel foi o último juiz. Então o povo olhava para as outras, para em volta, para as pessoas que estavam em volta, para os povos que estavam em volta, e todos eles tinham reis. E o povo de Israel não tinha. Era um momento ali onde Deus falava com o povo. Deus que falava com o povo diretamente através dos profetas. E agora o povo está falando: não, a gente quer um rei, a gente quer alguém para... Então Samuel ora ao Senhor e Deus vai lá e manda separar alguém, e separa então Saul. Saul começou o seu reinado muito bem, acatando todas as ordens do Senhor. Começou indo, começou fazendo. Quando ele recebeu esta oportunidade de assumir Israel, acredito eu que assim também como você, quando recebe uma oportunidade de fazer alguma coisa na casa do Senhor, ou às vezes recebe uma profecia: vou eu te usar, vou eu
dia, você começa a falar assim: será que eu tenho competência para isso? De repente, naquele momento, Saul também pensou desta forma: será que eu tenho? Mas o Senhor vai estar comigo, e Deus falou que estaria com ele. E então Saul começa acatando todas as ordens. Mas Robson, você começou lendo o texto, aleluia, você começou lendo o texto falando que Deus tinha rejeitado Saul. Sim, porque em um momento da história, Deus dá uma ordem para Saul como rei: vai lá no exército amalequita, extermina, acaba com tudo, mata todos e todo o seu gado, todas as coisas, não fica com nada, queima tudo, para com tudo, acaba com tudo, porque eles eram maus aos olhos do Senhor. E então ele faz totalmente diferente do Senhor. Ou seja, isso quer me dizer que a desobediência ao Senhor me tira do propósito que Ele tem para mim. Quando eu sigo totalmente ao contrário daquilo que Deus falou para mim, as coisas começam a desandar ao ponto de ser rejeitado pelo Senhor. E agora nós vemos Davi, o menor da sua casa. A Bíblia vai dizer que quando Deus olha para Samuel e fala: Samuel, por que você ainda está tentando com Saul? Porque eu já rejeitei. Eu nem mandei você matar o rei Amalequita. Você é sacerdote. Ei, preste atenção. Para com isso. Era para ele fazer. Eu já tirei o espírito dele. Agora eu vou colocar em outra pessoa. E então Deus fala para ele. Nós lemos aqui, ó: enche o teu vaso de azeite e venha. Isso é muito lindo, irmãos. Por que Deus não falou: enche o teu vaso de azeite e vai? Enche o teu vaso de azeite e vai lá. Porque quando Deus tem uma promessa com alguém, manda alguém ir, o Senhor já está com ele há muito tempo. Oh, glória, eu não sei se você está entendendo isso. Eu não sei se você está entendendo a dimensão do negócio. Quando Deus te separa para uma obra, quando Deus te separa para um ministério, ei, Ele não está mandando simplesmente alguém lá, não. Ele está falando: vem ungir ele, porque eu já estou aqui com ele há muito tempo. E quando Deus fala isso para ele, entenda uma coisa, irmão. A primeira coisa que Samuel fica com medo, Carol, é dele ir sem a liberação do rei. Porque imagina, um sacerdote vai a um lugar, ungir um novo rei. Imagina se o rei ficar sabendo. Isso é traição. Então Deus fala o quê? Então você vai lá sacrificar. Você vai chamar a família de Jessé. A primeira coisa que quando Samuel entra dentro da casa de Jessé, o que a gente muitas vezes faz, olha com os nossos olhos naturais. Começa a olhar para as coisas com os nossos olhos naturais. Lembra no começo da mensagem que eu falei? Quando Deus tem uma ordem para alguém, quando Deus tem um chamado para alguém, a primeira coisa que a gente fala para nós mesmos é o quê? Eu sou incapaz. A primeira coisa que a gente fala para nós mesmos: eu não sou digno de estar lá, eu não tenho capacidade para fazer isso. Olha a minha vida, olha a minha trajetória, olha a minha história, olha aqui como é que eu estou andando, olha aqui como é que está a minha vida, olha como é que está o reboliço aqui dentro da minha casa. Nem crente eu sou, como é que eu vou ser pregador? Nem crente eu sou, como é que eu vou ser um pastor um dia? E a primeira coisa que Samuel faz, linda, quando entra dentro da casa de Jessé, ele olha Abinadab, homem de guerra, homem bonito, forte. E ele olha só que lindo esse irmão. E ele, na mente dele, ele pensa: eis aí o novo rei de Israel. A primeira coisa que ele faz é julgar com a própria visão natural das coisas. Muitas das vezes nós fazemos isso e nos colocamos numa posição em que Deus já nos tirou há muito tempo. Nós voltamos para a posição que nós saímos há muito tempo. E às vezes a gente não entende que quando Samuel entra dentro da casa de Jessé, a primeira pessoa que ele olha é um cara formoso, lindo, bonito, belo, homem de guerra, guerreiro. E ele fala: eis aí o rei de Israel. Mas ele está olhando o quê? Por conta de Saul, que era um homem formoso, alto, bonito, mas sendo que Deus já tinha rejeitado ele. E Deus olha para ele e fala assim: Samuel, Samuel, eu não olho como o homem vê. O homem vê por fora, mas eu vejo por dentro. Aleluia. E aí se passa todos. Eu vou encurtar a história para você entender. Se passa todos os filhos de Jessé. Acredito eu que Samuel fica irritado. O Senhor me mandou aqui ungir alguém que não está aqui, sendo que Ele mandou para eu vir. Ele falou: vem. Se Ele fala vem, é porque Ele já está lá.
E agora ele pergunta: tem mais algum filho? Acreditou que ele nem de repente nem lembrava. Ei, pare de se colocar numa posição que Deus já te tirou há muito tempo. Pare de olhar para a sua história, para a sua trajetória e começar a se minimizar. Ei, a pior coisa que tem na vida do ser humano é ela se rebaixar a um nível que está muito baixo. Você pode estar no fundo do poço. Quando você olha para a tua história e se coloca abaixo disso, irmãos, acredito eu que nem Deus, na sua infinita misericórdia, porque Ele age através das nossas ações. Toda ação nossa tem uma reação de Deus. E eu acredito que não foi diferente na vida de Davi, porque quando manda chamar Davi estava onde? Trabalhando, estava no pasto. E quando estava todo mundo dentro de casa, ele estava trabalhando. E você conhece muito bem a história, ele vem lá, entra para dentro de casa. Então Samuel fala que ninguém sentaria na mesa, e o óleo desce sobre a vida dele, e a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor veio como um vento impetuoso e se apossou de Davi. Este mesmo Espírito do capítulo 16 vai estar com Davi no capítulo 17, que eu queria ter lido, mas eu li o 16 para você entender. O 17 vai falar sobre Golias, sobre a batalha entre o povo de Israel contra o povo filisteu. No vale de Elá, só para você entender, no vale de Elá, que era um vale bem grande, tinha montanhas de um lado e montanhas do outro. Aonde de um lado da montanha tinha o povo filisteu que ficava lá, e do outro lado da montanha tinha o povo de Israel. Então eles desciam e batalhavam naquele vale, que era chamado Vale de Elá. Sendo que por 40 dias consecutivos, 40 dias consecutivos, o gigante estava afrontando o povo de Israel. Imagina comigo, você ser belo, você ter roupa, você ter vestimenta, ter nome de que faz, ter altura de que faz, estar no exército que faz, mas quando é afrontado você recua. Por 40 dias o povo era afrontado por um gigante, que todo o povo de Israel estava olhando para a estatura dele e não para o Deus a quem ele servia. Irmão, isso aqui é muito forte. E se você não pegar, eu não sei mais como é que vai ser. Todas as vezes você entra por esta casa aqui necessitando de algo, porque nós somos eternos dependentes do Senhor. Todas as vezes que nós viemos para um culto, nós estamos dependendo de alguma coisa do Senhor, seja misericórdia, seja graça, seja paz, seja gratidão, seja alguma coisa que a gente vem fazer neste lugar. E não adianta todas as vezes eu passar pela luta que eu passo, o gigante se levantando todas as vezes, por todos os dias, de manhã e de tarde, de noite, na madrugada, e eu todas as vezes estar vindo para esta casa olhando para o gigante. Não tem como vencer deste jeito. Então o que Deus faz para dar um tapa sem mão no povo de Israel? Levanta Davi. Vocês lembram o que eu falei? No momento em que a unção desceu sobre Davi, o Espírito Santo de Deus se apossou dele. Entenda uma coisa, agora chega Jessé, vai até o povo, vai até lá a guerra e veja como é que está, e leva essa comida para eles, leva essa farinha, leva esse pão, leva esses mantimentos e me traga notícia, como que estão os seus irmãos, como que está o rei, como que está o povo. Quando Davi chega lá, Davi ouve por uma dessas vezes que o gigante se levantava para afrontar o povo de Israel. Quando ele ouve a afronta, quando Davi ouve a afronta do gigante, ele incansavelmente coloca sua fé no Senhor. Porque eu não acredito, irmãos, que quando Davi estava no pasto, apacentando as ovelhas, e o leão se levantava, e ele tirava da boca do leão a ovelha, e o urso se levantava, tirava da boca do urso a ovelha. E em Salmos vai dizer que as ovelhas eram malhadas. Naquela época as ovelhas malhadas não valiam nada. Ou seja, um rapaz cheio da presença de
Deus é ungido e não vai direto para o trono. A Bíblia vai dizer mais ou menos cerca de 10 a 15 anos, mais ou menos, para ele tomar o reinado de Judá. Ou seja, a unção derrama sobre ele, o Espírito Santo se aposta dele e ele não toma o trono. Agora ele tem um processo. E é aí que eu quero entrar nesta mensagem. É aí que eu entro. A unção desceu, tem jeito de que faz, consegue fazer, mas ainda não é o tempo, ainda tem que passar pelo processo, ainda tem mais um pouquinho para doer, ainda tem mais um pouquinho para desacreditarem de você, ainda tem mais um pouquinho para olhar para você e negociarem a tua história, olhar para você e falar que não vai dar certo. Por quê? Por conta do processo. O processo na vida do crente é a fase mais difícil. Pode se levantar diabo, pode se levantar alguém, a gente cai para dentro da oração, cai para dentro do jejum, cai para dentro da madrugada, vai para o monte e se levanta falso testemunho e você continua caminhando. Mas quando você começa a se colocar na posição e o processo vem, aí que o negócio fica tenebroso, aí que o negócio fica difícil. Eu acredito, irmãos, que depois dessa unção que Davi recebe, Davi começa a entender mais ainda o propósito dele. Imagino eu que quando Davi recebe a unção de rei, ele não quer tomar o reinado, ele quer ser tomado por quem o ungiu. E é isso que tem que ser na nossa vida cotidiana. Deus tem uma promessa sobre você, Deus tem uma promessa sobre a tua casa, mas muitas das vezes nós nos perdemos sobre aquilo que Deus tem sobre a nossa vida, e aí não adianta, fica mais difícil ainda. Não dá. Quando Davi chega e pergunta o que disseram, a primeira coisa que vai se levantar é o irmão dele perguntando o que ele está fazendo ali. Vão olhar para a tua história e não vão acreditar. É difícil dizer isso, mas é complicado. Vão olhar para aquilo que você está vivendo e vão desacreditar. Mas se Deus confiou a você, meu irmão, esquece o resto. Se Deus confiou nas tuas mãos, esquece o resto e começa a fazer por onde. O que Deus está querendo falar com alguém aqui, eu não sei com quem é, de repente é comigo mesmo. Ei, passe o processo dando glória a Deus e aleluia, porque mais na frente Deus vai te exaltar. Não adianta você passar no processo e fechar a cara. Não quero falar com fulano, não vou mais na igreja. Só vai ficar cada vez mais difícil. E de dificuldade, o ano de 2023 está cheio. De dificuldade, o ano de 2023 já começou cheio. São pessoas perdendo vidas rápidas assim, coisas assim, no estalar de dedo. São coisas acontecendo para cada vez mais desestruturar e abalar a nossa fé. E a pergunta de Deus para você é: onde que você está nisso tudo? Está escondido na montanha ou vai entrar na batalha? Vai continuar por trás? A Bíblia vai dizer, depois disso tudo, Davi se prontifica a ir pelejar contra aquele gigante. Quando ele vai, tentam colocar nele uma armadura que não é dele. Quero pular essa parte. A Bíblia vai dizer que Jessé manda Davi levar mantimentos. Isso é muito lindo. Quando Davi chega lá para a batalha, a Bíblia vai dizer que ele leva funda no seu alforje. Ou seja, Davi pega a comida que ele levou e deixa lá. Ele não desce para batalhar com a comida. Sabe o que Deus está querendo dizer para você nesta noite? Tem muita gente, ao invés de atacar o gigante, alimentando ele. Está descendo para batalhar, alimentando o gigante. Está batalhando errado. Não está vencendo batalhas porque está batalhando errado. Era melhor ter ficado com o povo de Israel parado. Quando Davi desce, a Bíblia vai dizer que ele pega 5 pedras, escolhe as melhores. Todos nós sabemos que um ribeiro se passava por ali e as pedras vinham rolando. Na época
no inverno, e conforme ela vai rolando, descendo, ela vai se formando, vai ficando arredondada. Davi escolhe 5 pedras lisas para ir contra o gigante. Será que ele foi contra o gigante com 5 pedras porque ele era ruim de mira? Porque ele falou, se eu errar uma eu tenho outra de reserva? Antes Davi fala assim, quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus do exército de Israel? Quem é ele? Quando ele fala que é incircunciso, ele está querendo dizer, quem é esse que não tem a presença de Deus, afrontando o povo que tem a presença de Deus? Ou seja, quem é esse que está se levantando, que não tem nada a ver com Deus, afrontando a mim, que tenho a presença de Deus? Ah, eu vou lá em nome do Senhor, e Ele não vai ficar de pé. Oh glória, nós temos que nos levantar como igreja, nós temos que vir para a casa do Senhor como igreja, e quando te afrontarem, você tem que se posicionar, estar na visão, como Davi estava, e falar, quem é você para me afrontar? Quem é você para afrontar o povo de Deus? Aleluia. Não adianta, em toda a nossa vida nós vamos ter que ter posicionamento. O máximo que poderia acontecer com um garoto ali, de mais ou menos 15 anos, era ele ficar amedrontado por conta do gigante que tinha quase 3 metros de altura. A Bíblia vai dizer que entre a espada dele e entre as vestimentas dele era mais ou menos 67 quilos. De vestimenta a espada, a ponta da sua lança pesava 7 quilos. Ele estava todo coberto de estrutura de bronze, com capacete, com joelheira, com couraça, com escudo no peito, com escudo na mão, com a espada na outra. Como que nós vamos derrotar esse gigante? Às vezes as coisas se levantam para você de uma forma que você nunca viu na vida, e a primeira coisa que você pensa é, isso vai me matar, isso vai me parar, isso vai me calar. Ao invés de você se levantar contra isso e não olhar para o tamanho do gigante, mas sim olhar para o Deus que te chamou. Precisamos nos posicionar de frente das batalhas. O Senhor chamou um povo escolhido. O povo de Israel tinha Deus na frente, e quando se deparou com um gigante frente a frente, recuaram. Mas agora Davi desce com 5 pedras, ainda é afrontado por Golias. Golias olha para ele e fala, por acaso sou um cão para que você venha com paus e pedras contra mim? Eu imagino Davi por dentro, agora que eu não erro mesmo. Afrontou o povo de Israel, agora está me afrontando, agora que eu não erro. Irmãos, a Bíblia vai dizer em Levítico que Golias tinha 4 irmãos, com ele 5. Davi desce ao ribeiro, pega 5 pedras. Davi está descendo falando assim, eu vou matar eles, e os irmãos dele vierem também, eu mato os irmãos dele também. Ou seja, Davi já conhecia a história do povo filisteu. É um monte de gente querendo batalhar sem ter estrutura, sem ter ensinamento, sem ir com as armas certas. Está na hora de você começar a colocar as coisas nos devidos lugares. Vai batalhar? Ei, começa a estar de acordo com aquilo que tem que estar. Uma amiga estava conversando comigo em Priscila esses dias, e o pastor ministrou sobre a vida dela e falou assim para ela, sabe por que você não teve êxito nisso que Deus te mandou fazer? Deus mandou ela desmascarar um pastor, irmãos, que estava tendo um caso com alguém, e Deus mandou ela ir, sendo que ela foi sem cobertura espiritual e não suportou, quase desviou. Deus tem mandado a gente fazer algumas coisas, a gente está achando que é de supetão e assim, vai lá. Davi foi ungido quase 10 anos depois, o processo dele foi longo, quase 10 anos depois, ou mais, para ele assumir o reinado, mas a unção já estava sobre a vida dele. Ei, nós precisamos usar de estratégias para atacar o inferno, porque nós que temos pressa, o diabo ele não tem pressa, ele começa pelas beiradas, ele começa numa brecha, ele começa numa falta que você tem, e aí ele começa a entrar, e nós precisamos ter
estratégia. Davi, quando vai batalhar diante de Golias, ele sabia quem era Golias, ele sabia quem era o povo filisteu, ele sabia quem eram os irmãos de Golias. Por isso que ele, na funda dele, ele leva 5 pedras e não somente uma. Ou seja, ele já está olhando mais à frente e falando: se essa luta se levantar de novo, eu derrubo ela de novo pelo poder do nome do Senhor. Oh glória! E se ela levantar pela uma terceira vez, eu vou lá e vou contra ela mais uma vez, na presença de Deus. E se ela levantar pela uma quarta, pela uma quinta, quantas vezes ela se levantar, eu vou guerrear, porque o Senhor dos exércitos está comigo. É isso que precisamos entender. Culto de libertação, culto de busca, culto de adoração. Deus dá visão, Deus fala, Deus revela, e nós precisamos apenas nos encaixar naquilo que Deus falou. Os irmãos sabem muito bem o modo que nós estamos vivendo hoje. Nós temos visto, estava lendo uma matéria em relação ao carnaval, afrontando diretamente o nosso Deus, o nosso Jesus, diretamente. E muitos de nós fazemos o quê? Nos calamos. Eles vão pagar, eles vão pagar, eles vão pagar. Alguém vai se levantar para bater contra isso, alguém vai se levantar para defender. Deus precisa de defesa, irmãos? Não. Deus precisa de pessoas posicionadas. Porque se não fosse assim, o povo não se converteria em Atos 2, quase 3 mil almas. Porque enquanto estava todo mundo lá dentro sendo cheio do Espírito Santo, o povo estava lá fora falando que eles estavam bêbados. Mas Pedro se levanta e fala: ei, o que está acontecendo aqui é o que está escrito lá em Joel, aleluia. Nos últimos dias, o meu Espírito será derramado. E quase 3 mil almas se converteram ao Senhor. Isso foi o quê? Posicionamento. Temos que entender o contexto em que a igreja brasileira está inserida hoje. É diferente da igreja brasileira que estava inserida na época da minha avó, da tua avó, do teu avô. Quando a igreja começou, nossa igreja tem 14 anos, o contexto é diferente. As armas precisam ser limpas. Precisamos começar a tirar as armas dos armários e começar a afiar as armas. Aleluia. Deus nos chamou para a palavra, então eu vou estudar. Deus me chamou para ser profeta, então eu quero ser profeta. Deus me chamou para salvar, eu vou salvar. Eu vou de encontro às vidas. É isso que nós temos que entender. Fui levantada diácono, fui levantada diaconisa, fui levantada presbítero. É para eu ficar parado? Não, agora que eu tenho que trabalhar mais ainda. É mais, é trabalhar mais, é fazer mais para o Senhor. E Robson, eu que não fui levantada nada, eu dobro. Porque alguma coisa Deus tem contigo. Eu não acredito, irmãos. Eu não acredito no mundo em que nós vivemos, que Jesus chamou você e vai ficar sentado no banco e ouvindo. Eu não acredito que Deus te fez gerar, fez sua mãe gerar, junto com seu pai. E hoje você ouviu a palavra de Deus, saiu de uma vida totalmente torta para ficar sentado nessa cadeira me ouvindo o pastor. Não menosprezando o ensino, não. Muito pelo contrário. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas antes de ir, tem que ser revestido de poder. O poder ele faz parte da vida do crente. Não adianta muito ensinamento sem poder e muito poder sem ensinamento. Os dois têm que andar juntos, é um casal. Os dois é um só, poder, ensinamento e poder. Então nós temos que nos munir dessas armas. Para que Deus te chamou? Para que Deus te consagrou como diácono e diaconisa? Para que Deus te chamou como músico? Para que Deus te chamou como evangelista, como pastor? Para que Deus te chamou como profeta? Para que Deus te chamou como alguém que canta? Para que Deus te chamou para falar em profecia sem mesmo falar uma língua estranha? Para que Deus te chamou para avivar a igreja? Para quando você colocar a mão no microfone alguma coisa acontecer? Para quê? Tem que ter um propósito. E o propósito desta noite é servir a Ele, mostrar para o mundo que Ele vive.
aqui para falar para você, está na hora de começar a tirar suas armas e limpar elas. Está na hora de começar a limpar a espada. Está na hora de começar a limpar. Está na hora de começar a sair. Está na hora de começar a gastar sapato. Está na hora de começar a gastar voz. Está na hora de começar a gastar tempo. Está na hora de começar a ir. Acabou o tempo da igreja ficar parada. Acabou o tempo da igreja ouvir calada. Acabou o tempo da igreja ficar quieta. Eita, nós temos que entender quem nos chamou. E é necessário você entender quem te chamou e cair de cabeça. Faz como Davi. Não faz como o exército, não. Eram milhões de pessoas, milhares, que iam para a batalha. E está lá o gigante afrontando e ninguém faz nada. Não, eu vou me levantar, eu vou lá, eu vou encravar pedra na cabeça dele e vou trazer a cabeça dele aqui. Ei, está na hora de derrubar o gigante e cortar a cabeça dele. Está na hora de pegar esse problema aí que você está passando e começar a dar honra para Deus e tirar a honra do gigante. Davi nunca olhou, Davi nunca falou que ele era gigante, não. Davi trata ele como incircunciso. É o povo que trata ele como gigante. Está na hora de você começar a olhar para este gigante e não ver ele como um gigante, mas olhar para o teu Deus e ver o teu Deus maior do que a tua luta, do que aquilo que tem te parado, que tem tentado te voltar para trás. Está na hora de você começar, meu irmão, a sacudir essa poeira que está pegando você, que está te enferrujando, que está te fazendo parar, que está tentando te travar naquilo que Deus não te chamou para fazer. Está na hora de começar a tirar comida, parar de alimentar o gigante.